Deus é bom demais. Amém? Na semana que vem a gente vai ser o dia do Vision Day, e eu vou falar um bocado sobre o ano de 2016, a nossa visão para a igreja, algumas coisas bem, talvez básicas, outras assim bem diferentes, e você tem que estar aqui. Mas eu quero hoje continuar falando sobre a igreja revolucionária, e eu creio que não citei isso aqui nos outros encontros, mas na verdade o que eu quero falar para você hoje é sobre crescimento espiritual, maturidade espiritual. A gente é convocado, nem é convidado, a gente é convocado pela palavra de Deus a crescer espiritualmente. A Bíblia mais de uma vez faz uma comparação entre o bebê natural e o bebê espiritual. Entre o crescimento desse bebê natural e o crescimento do bebê espiritual. E Deus espera que nós cresçamos espiritualmente. E a gente precisa crescer espiritualmente, amém? Eu reconheço essa necessidade da minha vida, porque essa necessidade, ela é constante. Ela não é algo que é simplesmente depois da sua conversão, durante os 3, 6 primeiros meses, durante o primeiro ano, você precisa crescer, depois já resolveu. Esse crescimento, ele não cessa nunca, amém? A gente, na verdade, precisa estar sempre crescendo espiritualmente. Hoje em dia se fala muito em crescimento profissional. E o que as pessoas estão fazendo? As pessoas hoje, elas não param mais de estudar. Não é isso? A pessoa se forma, teu diploma não é o suficiente. Ela precisa estar constantemente se reciclando, fazendo novos cursos, frequentando congressos, seminários, para crescer profissionalmente. As tecnologias vão vão aumentando, vão chegando coisas novas, e a gente tem que estar sempre se inteirando do que está acontecendo no mercado, na nossa área de trabalho, na nossa área profissional, sempre crescendo, para que a gente não fique parado e perca a nossa vaga, para que a gente continue acompanhando a evolução que está acontecendo no mundo, e a gente continue crescendo profissionalmente. Se fala em crescimento profissional, se fala em crescimento em todas as áreas, e nós precisamos crescer espiritualmente, e isso é constante, é sempre, é contínuo. Amém, gente? A gente nunca vai chegar lá e dizer, não, já cresci o que tinha que crescer. Você ainda pode crescer mais. Ainda tem espaço para você crescer, e Deus quer que você continue crescendo, porque crescimento espiritual é sinônimo de amadurecimento espiritual. E Deus quer que nós sejamos maduros espiritualmente. E não mais crianças. Leia Efésios capítulo 4, do versículo 11 em diante, e você vai ver que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz ali no capítulo 4 que ele mesmo, Jesus, ele concede à igreja os dons espirituais, o apóstolo, o profeta, o pastor, o evangelista, o mestre, com a finalidade de que o corpo de Cristo cresça, amadureça, atinja a estatura de Cristo, para que nós não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Então isso é um crescimento contínuo, amém? Eu não dei essa explicação nos outros cultos, mas estou explicando para você agora, porque me veio à cabeça aqui, eu despertei para o fato de que eu não tinha citado isso. Na verdade, eu quero falar sobre a igreja revolucionária e o crescimento espiritual. Uma igreja revolucionária é uma igreja que proporciona crescimento, amadurecimento espiritual aos membros dessa igreja contínua e constantemente. Crescimento é fruto de desafios. Quando você se sente desafiado pela palavra, isso faz com que você confronte os seus valores com os valores da palavra. Quando você confronta os seus valores com os valores da palavra, alguém tem que mudar. Adivinha quem? Amém, gente? A gente precisa entender que o problema do mundo hoje não é a questão de Deus. Hoje em dia, se dizer ateu, me perdoem os ateus que podem estar assistindo, não sei porque um ateu assistiria um culto, mas se houver algum, me perdoe, não quero ofender, mas hoje em dia se dizer ateu é uma afirmação de ignorância e até, usando um termo mais chulo, de burrice. Porque hoje nós estamos vivendo num tempo, numa fase, em que há uma gama enorme de cientistas que são homens a nível de prêmio Nobel, homens e mulheres a nível de prêmio Nobel, que estão se convertendo ao Senhor Jesus. Por quê? Porque eles estão chegando à simples conclusão de que é impossível que o universo exista, que a vida exista na Terra, que exista vida inteligente, sem que haja uma outra inteligência superior que tenha criado tudo isso. Simplesmente pelo seguinte: se você pegar e observar a organização do universo, o universo não é caótico, ele é organizado.
E organização é fruto de informação. Se você pega o ser humano, você vai em uma célula do ser humano, pode ser uma célula de pele, uma célula de qualquer órgão, e você vai encontrar no núcleo dessa célula a fita de DNA. E a fita de DNA tem todas as informações a respeito de quem você é. Altura, cor de pele, cor de cabelo, tipo de cabelo, cor dos olhos e todas as outras características, nariz grande, nariz pequeno, pele mais escura ou mais clara, está tudo já informado no seu DNA. Informação é fruto de inteligência, não é fruto do acaso. É mais fácil, estatisticamente falando, e por isso os cientistas têm se convertido, porque matematicamente falando, hoje em dia é razoável se acreditar em Deus por causa da matemática, porque matematicamente falando é mais fácil, existe mais probabilidade, em termos matemáticos, há mais probabilidade de você pegar uma porção de sacos de macarrão letrinha, sabe aquele macarrão letrinha, para fazer sopa de criança, jogar para o alto e quando cair no chão está escrito toda a obra de Shakespeare. Caramba, que coincidência. Joguei macarrão letrinha para o alto. Quando caiu, estava escrito lá todo o livro de Romeu e Julieta. Estava tudo direto, escrito lá direitinho, tudo. Cara, que coincidência. E há mais chance disso acontecer do que do mundo, o universo ter sido criado por acaso. Matematicamente falando, eu não estou falando para você de uma coisa que eu concluí. Pastor Fragale. Não, eu não sei nem direito quanto é 2 mais 2, não sou gênio da matemática. Mas os matemáticos que hoje em dia lidam com computadores, que podem fazer esses cálculos, que são enormes, gigantescos, já chegaram à conclusão que tem mais probabilidade de você jogar sopa de letrinha para o alto e cair toda uma obra de Shakespeare do que o universo ter sido criado por acaso. Então os cientistas estão se convertendo. E por que eles estão se convertendo a Jesus, e não a Buda, e não a Alá, ou sei lá o quê? Porque, por serem homens inteligentes, eles têm estudado essas religiões e chegaram à conclusão de que o Deus mais lógico é o Deus da Bíblia. A história da formação do universo, onde existe lógica, onde existe bom senso, é a história que é relatada na Bíblia, e não as fantasias que existem em várias outras religiões. O mundo hoje não é um mundo anti-Deus. O mundo hoje é um mundo anticristo. Quando você fala sobre Deus, ok, Deus. Mas quando você fala sobre Jesus no centro de todas as coisas, aí a história é diferente. A gente até cantou uma música aqui, toma o teu lugar, toma o lugar, Jesus, toma o lugar em mim, toma o lugar na minha vida. Que lugar é esse? Não é na periferia, não é num canto, eu quero Jesus no centro da minha vida, no meio da minha vida. Amém? Toma o teu lugar no meio da minha vida, no meu coração, no centro. Eu não quero estar assentado no trono da minha vida. Eu quero levantar desse lugar e deixar Jesus se assentar ali. Em muitas igrejas, quem se assentou no trono da igreja foi Freud. Botaram Jesus num canto e a igreja é psicologizada. Tudo é na base da psicologia. Eu não tenho nada contra a psicologia, muito menos contra Freud. Mas é preciso que a gente entenda que quem tem que se assentar no trono da igreja não é Freud. É Jesus. Se Jesus fosse o Senhor da nação brasileira, nós hoje não estaríamos passando a crise que nós estamos. Nem financeira, nem política, nem nada. Porque tem muitos desses políticos que estão envolvidos nesse rolo todo, que se dizem crentes. Mas estão envolvidos no rolo. Como é que foram parar lá? Provavelmente, como eu disse na semana passada, não estão arrolados, estão enrolados. Mas a gente não tem que estar enrolado, a gente tem que estar arrolado no livro da vida. Pelo menos é isso o que diz lá no livro do Apocalipse. Nós temos que estar com o nosso nome arrolado, inscrito no livro da vida, e não enrolados nos problemas da vida. Amém, gente? A gente precisa colocar Jesus de volta no lugar onde ele tem que estar, que é no centro de uma igreja revolucionária. Por incrível que pareça, é uma igreja que pega Jesus e bota no centro. Isso hoje é revolucionário. Na época de Atos, era o normal, era o comum, era o ordinário, era o diário, era o dia a dia. Mas a igreja hoje precisa tirar Jesus da periferia e colocá-lo no centro. Pastor, por que Jesus não faz isso por conta própria? Porque ele é um gentleman. Ele não arromba portas. Você vai no livro do Apocalipse e a Bíblia diz que ele está à porta do coração do homem e ele bate. Se o sujeito abre, ele entra. Mas ele não diz, vou entrar! Com um AR-15 na mão. Vou meter o pé, e entra. Não. Ele bate, se você quiser, você abre.
Ninguém aqui aceitou Jesus por força ou por violência, mas porque tomou uma decisão, chegou a uma conclusão e abriu a porta do coração para que ele entrasse. Não é verdade? Nós precisamos colocar Jesus no centro. Apocalipse, no capítulo 1, versículos 12 e 13, diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo. João, ele está recebendo a revelação do Apocalipse, ele ouve uma voz que vem de trás, ele se volta e ele diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Quando João fala sobre 7 candeeiros de ouro, lembre-se que o Apocalipse é uma das epístolas escritas aos hebreus. Quando você vê a Bíblia, as epístolas, você tem 9 epístolas, que são as 9 primeiras, começando em Romanos. Essas 9 primeiras epístolas, elas foram escritas para igrejas locais formadas por gentios convertidos. Ou seja, gente que nunca foi judeu, mas que se converteu a Jesus. As 4 seguintes são a ponte, são as epístolas pastorais. Aí você tem 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão. Você tem as 4 epístolas que são as pastorais. E depois de Hebreus em diante você tem mais 9 epístolas que são escritas para os judeus convertidos, que se converteram em Jerusalém, mas que por causa da perseguição à igreja se dispersaram pelo norte da África, pelo sul da Europa, e começaram a espalhar o evangelho por todos os cantos do planeta. E é para esse grupo de pessoas, nenhuma das epístolas de Hebreus em diante é escrito para uma igreja local. Todas aquelas cartas são circulares, escritas para esse povo que estava disperso em torno de Jerusalém, agora no sul da Europa e no norte da África. Então, Apocalipse é uma dessas epístolas. E João, judeu, recebendo de Jesus uma visão que tem uma série de imagens e símbolos que vem do Antigo Testamento. Ele vê 7 candeeiros de ouro e aquele que falava com ele estava no meio dos candeeiros. É uma visão clara do menorá, aquele candelabro que ficava no templo com 7 pontas, e que eu já expliquei para você. Eu nem trouxe aquele desenho, normalmente eu projeto aquele slide do menorá, eu nem trouxe para não cansar os seus olhos, de tanto que você já viu aquele slide do menorá. E você sabe que a haste central do menorá representa, ela aponta para Jesus. Ele é a árvore da vida, ele é o tronco, nós somos os ramos. E diz aqui que ele olhou, viu esses 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, não na ponta direita, não na ponta esquerda, mas no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Ele vê Jesus. Aonde que Jesus estava nesse candeeiro? No meio. No meio é onde Jesus tem que estar. Se você olhar agora em João no capítulo 20, no dia da ressurreição, no domingo da ressurreição, a Bíblia diz que os discípulos não sabiam que Jesus tinha ressuscitado, eles não acreditavam que Jesus ia ressuscitar, estavam trancados numa sala com medo das autoridades. E diz lá: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se aonde? No meio deles. Jesus já tinha deixado uma promessa: aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estaria ali no meio deles. Porque o lugar de Jesus é no meio da igreja, é no centro da igreja, é no centro da sua vida. É isso que conduz o cristão a se tornar uma pessoa madura espiritualmente. É quando ele sai, quando ele tira os seus problemas, as suas lutas, a autopiedade, quando ele tira o seu orgulho, tira do centro e coloca Jesus. Quando ele coloca Jesus no centro, ele começa a crescer e amadurecer. Ele começa a ter crescimento espiritual. Em João, no capítulo 1, no versículo 17, eu vou falar um bocado para você hoje sobre graça, porque não há crescimento espiritual se você não tiver entendimento sobre graça e fé. São as 2 grandes bases do cristianismo: graça e fé, fé e graça. Fé e graça são as 2 grandes bases onde todo o resto se edifica. Prosperidade, vida abundante, família convertida, família salva, não importa o que, todo o mais, cura divina, todo o mais vem dessas 2 grandes bases, fé e graça, porque tudo que Deus nos dá pela graça. E a gente recebe pela fé. Tudo que Deus nos dá pela graça, e o que a gente recebe pela fé. Jesus, quando no capítulo 1, João falando sobre Jesus no seu evangelho, ele começa dizendo assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. O que João está dizendo aqui? Que quando Deus teve que dar a lei, você se lembra na semana passada, quando nós vimos aqui o apóstolo Paulo descrevendo o episódio no Monte Sinai,
da lei sendo dada, uma descrição que no início quem lê pensa que ele vai falar sobre o inferno. Porque ele diz numa visão de trevas, de fogo, de trombetas e tal, e dá a impressão que ele vai descrever o inferno, mas ele está descrevendo o Monte Sinai. E ele diz que aqui naquele episódio, quando Deus deu a lei, ele diz lá que ela foi dada por intermédio de Moisés. Quem foi Moisés? Ele foi o FedEx espiritual que Deus usou para entregar a lei. Já comprou coisa pela internet, por exemplo, que foi entregue na sua casa pela FedEx? Quem já fez esse tipo de compra aqui? Eu faço toda hora. Vira e mexe, eu entro lá na internet para comprar uma coisa qualquer. Às vezes é um produto que você quer comprar que não tem no Brasil, só vende lá fora. Às vezes é uma coisa até barata, mas você encomenda, chega na sua casa, o FedEx vem entregar. O dono da loja nos Estados Unidos não vem aqui entregar para você. Não bate na sua porta quando você abre, tem um americano que fala com você: oh, eu vim entregar aqui o seu produto que comprou pela internet. Aprendi até a falar português só para ele entregar, para ele te prestigiar. Não, o camarada, você não sabe se ele é preto, se ele é branco, se ele é bonito, se ele é feio, você não vê a cara dele, ele não vê a sua cara, mas ele manda o FedEx, a FedEx entrega para você. É um intermediário, você não vê a cara dele, ele não vê a sua cara, somente você vê o entregador. Moisés foi só o cara que intermediou isso. Mas ele diz aqui, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. E é interessante que no original grego, esse verbo aqui, vieram, está no singular, não está no plural. A graça e a verdade veio. No português fica errado, né? Graça e verdade veio por intermédio de Jesus. Mas é assim que está no original grego. A graça e a verdade veio, porque a graça e a verdade são uma e única mesma coisa. Quando diz que a graça e a verdade veio por meio de Jesus, é porque Jesus, na verdade, ele é a graça. Jesus, ele é a verdade. Ele é a manifestação da graça em pessoa. Então, quando Deus teve que enviar a lei, ele mandou por um intermediário, mas quando ele teve que mandar a graça, ele mandou a graça em pessoa. Não um intermediário, não um profeta, mas a graça feita em carne e osso. Amém, gente? Essa é a grande importância. A lei, entenda isso, eu não tenho nada contra a lei. Pessoas que pensam que porque eu prego sobre graça, que eu tenho algo contra a lei. Não tenho nada contra. Se o apóstolo Paulo não era contra, eu você? O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a lei, ele diz que a lei é santa, ele diz que a lei é boa, ele diz que a lei é perfeita. Mas a lei, mesmo sendo santa, ela não faz de você um santo. A lei é boa, mas não faz de você uma pessoa boa. A lei é perfeita, mas não faz de você uma pessoa perfeita. Por quê? Porque a lei não foi dada com esse objetivo. A lei, as pessoas se enganam demais porque pensam que a lei são os 10 mandamentos. Mas se você for estudar o que é a lei, você não precisa perguntar para mim. Você pode duvidar do que eu vou te falar. Pergunte para um judeu. Aqui na igreja tem alguns judeus convertidos. Eu não vou dizer para você quem é ou quem são, para você não ficar lá me enchendo a paciência da pessoa. Mas se você achar por bem, que você quiser perguntar, mas pastor, não sei onde é que tem um judeu, vai na Gasterne. Chega lá e diz que você quer conversar com o dono. Pergunta para ele, mas vem cá, me explica aqui uma coisa, você que é judeu e tal, me diz uma coisa, quantos são os mandamentos, quantas são as leis de Deus? Quantos tem? São 10? São os 10 mandamentos? Ele vai dizer para você, não, são 613. São 613. E o que é pior para estragar com a festa, é que com Deus, a Bíblia diz no Antigo Testamento, e o apóstolo Paulo reafirma isso no Novo, que segundo a lei, se você falhar em um dos mandamentos, é como se tivesse falhado em todos. Agora você imagina o seguinte, você faz uma prova de 613 questões, você acerta 612, erra uma e o professor te dá 0. Quantos de vocês aqui entrariam com recurso? Mas contra esse aqui, não tem como entrar com recurso, porque com Deus, ou você tira 10, ou você tira 0, não tem 5, fiz média para passar. Não é uma questão de você chegar no céu e dizer, Deus, eu cumpri a lei. Olha, eu vivi 80 anos, desses 80 anos fazendo a conta, tirando a média, eu posso garantir que durante 65 anos eu fui fiel à lei. Então sobrou pouca coisa, não foi tanto assim. Pois é, mas com Deus ou é 10 ou é 0. Por isso a Bíblia mostra para nós e diz que ninguém jamais conseguiu cumprir a lei. Ninguém. Só um conseguiu fazer isso e foi Jesus. Mas ninguém conseguiu. Você vai ao Antigo Testamento e pastor, então para que Deus deu a lei? Para que o homem enxergasse a sua insuficiência. Eu já tentei, consegui, bati na trave.
Tentei de novo, quase consegui, bati na trave. Deus, eu preciso de um ajudador, eu preciso de um intercessor, eu preciso de alguém que faça isso por mim, porque eu sozinho não consigo. Esse é o grande objetivo da lei. É o homem chegar ao fim de si mesmo e entender que sem Jesus não dá, não tem como. Ele depende, nós dependemos completamente dele. Por isso Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. A gente depende completa e inteiramente dele. A lei é boa, mas não faz de você uma pessoa boa. Ela só mostra o quão insuficiente você é para ser uma pessoa boa. Ela é santa, mas ela só mostra para você a insuficiência de alcançar a santidade. Então eu não posso alcançar essas coisas através da lei. Não tem como. Porque com Deus, ou eu tiro 10, ou eu tiro 0. Ninguém conseguiu jamais cumprir a lei. Você vai olhar para o Antigo Testamento, você vai ver, pastor Davi, por exemplo. Davi conseguiu cumprir a lei, foi cumprindo a lei, até conhecer Batseba. Aí a casa caiu. Nem Moisés, que foi o cara que recebeu a lei. Moisés, você sabe quanto tempo Moisés levou para descumprir, para quebrar a lei? 5 minutos. Ele recebeu a lei e veio ele descendo o Monte Sinai, com as taubas da lei. Vem Moisés com as taubinhas da lei. Uma de cada lado, a lei e tal. Quando ele olha lá de cima, ele vê o povo idolatrando lá um bezerro de ouro, ele taca e quebra a lei. Já de cara, levou 5 minutos para o cara quebrar a lei. Deus mal tinha dado a lei e o cara 5 minutos depois já estava quebrando. Porque o homem, ele por si só, na sua força, na sua capacitação, na sua inteligência, na sua sabedoria, na sua esperteza, ele não consegue cumprir a lei. Na sua religiosidade, muito menos. Ele precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus, é Ele quem nos capacita. Aleluia. João 8,32, Jesus diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que quando a gente olha para esse versículo, a gente acha, é um versículo lindo, maravilhoso. Mas eu preciso saber para quem Jesus estava dizendo isso. Por que esse versículo aqui causou uma encrenca danada? As pessoas queriam apedrejar Jesus por causa dessa frase aqui. Por quê? Sabe para quem ele estava falando isso aqui? Para judeus que conheciam a lei desde criancinha. Para homens fariseus que haviam estudado a lei desde criancinha. Que conheciam os 5 primeiros livros da Bíblia, o Torá, de cor. E aí ele vira para esse pessoal, Jesus, agora olha só, quem é que disse para eles isso? Jesus, o cara que escreveu a lei, o cara que deu a lei para eles. Ele vira para esse pessoal e diz o seguinte: vocês precisam conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é um termo comparativo. Se eu estou dizendo para você que você precisa conhecer a verdade, e a verdade é que te libertará, eu estou dizendo 2 coisas. Primeiro, você não é liberto, e segundo, você não conhece a verdade. Peraí, mas nós nunca fomos escravos, nós somos descendentes, somos filhos de Abraão, e nós temos a Torá. Não, vocês precisam conhecer a verdade. Sabe o que Jesus estava dizendo? A verdade mesmo, com V maiúsculo, não está na Torá. A Torá tem sombras da verdade. Mas a verdade sou eu, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho para a verdade, Ele é a verdade que produz a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é, a Torá simbolizava, apontava, tinha sombras da verdade. Mas a verdade mesmo estava nele. E vocês conhecerão a verdade vos libertará. Um pouco mais para frente, ele diz: se pois o Filho, que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus disse isso, o pessoal pegou em pedra. E Jesus teve que, sair vazado. Senão ia levar pedrada. Romanos 6,14 diz para nós uma coisa muito interessante, porque é preciso entender isso aqui que diz Romanos 6,14, porque quando a gente prega sobre graça, tem muita gente que ouve a mensagem da graça e pensa que a gente está dizendo: queridos e queridas, todos nós estamos liberados para pecar à vontade. Porque o pecado é uma coisa da carne, o pecado não existe, o pecado é uma coisa ilusória, e no Espírito nós já estamos salvos. Então podem meter o pé na jaca, aleluia. E é preciso que você... E algumas pessoas, às vezes, até comentam, eu já ouvi pessoas comentando isso, porque começam a ouvir, não aqui na igreja, graças a Deus, mas eu já ouvi gente de fora, que sabe o que a gente prega, que assiste, às vezes, o que a gente prega pela internet, e, às vezes, sem querer, confessa para nós certas coisas, que a minha vontade é, na hora, dar uma surra na pessoa. Não, pastor, olha só, eu estou tranquilo, eu estou na boa, eu sei que eu estou no adultério, eu tenho 2 amantes, apesar da minha esposa, mas eu estou na graça. Jesus já perdoou. Aleluia. Não está na graça.
Você não está na graça, você está se enganando-se a si próprio. Se enganando-se a si próprio. Porque não está na graça. Porque olha só o que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo em Romanos 6, ele faz muito dessa comparação entre estar na graça, a questão de estar na graça e o pecado. Ele diz, espera aí, nós vamos pecar ainda mais porque nós estamos na graça? Pelo contrário. Agora mesmo é que a gente não vai pecar, porque é a graça que nos fortalece contra o pecado. E ele está dizendo, olha, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Se o sujeito está vivendo no pecado, tem amante, está mentindo, está enganando, está envolvido em corrupção, isso e aquilo, ele está na graça? Não, ele está sendo dominado pelo pecado, porque ele diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, quando? Quando você não está debaixo da lei, e sim da graça. Quando você está genuinamente debaixo da graça, você não é mais dominado pelo pecado. Amém, gente? Mas isso aqui, não estar debaixo do domínio do pecado, é um processo de crescimento. É um processo de amadurecimento. Você viver debaixo da graça. Estar debaixo da graça é imediato, mas viver debaixo da graça é um processo. Amém, gente? Você aceita Jesus pela graça. Ou melhor, ele entra na sua vida pela graça, você aceita pela fé, ele entra pela graça, ele não pergunta o seu currículo, se você já fez isso, fez aquilo, se você é ruim, se você rouba, se você usa droga, se você está envolvido com homossexualismo ou com o diabo a quatro, se você vem da macumba, se você vem da umbanda ou sei lá das quantas. Ele não pergunta nada, ele te aceita do jeito que você é, do jeito que você vem, pela graça. É um momento, é algo imediato. Você entra na graça imediatamente, mas andar na graça é um processo, de dia após dia. Amém, gente? Continuar na graça, permanecer na graça, é um processo do dia a dia. E essa palavra que ele usa aqui, não estar debaixo do domínio do pecado, no grego é hamartia. E hamartia é um nome. O verbo, ou seja, as ações pecaminosas, é faltou um A ali, hamartânios. Hamartânios é o verbo, são as ações, é a mentira, o adultério, o roubo. Isso são as ações, hamartânios. Mas ele não usa hamartânios. Ele fala, vocês não estão debaixo do domínio da hamartia. Ou seja, do princípio do pecado, o que gera o pecado. A natureza pecaminosa. Nós já não estamos mais debaixo do domínio da natureza pecaminosa, amém, gente? Gálatas 4, do versículo 1 em diante, até o versículo 7. Presta atenção nisso que o apóstolo fala aqui. E para você entender o contexto aqui, é importante entender o contexto dos textos bíblicos. Muitas vezes pregadores pegam textos e pregam sobre textos sem falar do contexto. E acaba tirando o texto do contexto. E texto sem contexto gera confusão. Deixa eu te dizer o que é a Epístola aos Gálatas e por que ela existe. A Epístola aos Gálatas é uma epístola que o apóstolo Paulo escreve às igrejas da Galácia. É uma circular, porque haviam várias igrejas nessa região chamada Galácia. Ele escreve essa epístola para os Gálatas, porque essas igrejas estavam sendo invadidas por falsos mestres. E esses falsos mestres, o que eles ensinavam? Que você, para ser salvo, você não basta ter Jesus. Você precisa guardar a lei de Moisés. Então os homens têm que ser circuncidados, você tem que, as mulheres têm que usar véu. Obedecer todo o dia de adoração não é a sexta, o domingo, é o sábado. Você tem que ir ao templo na época da Páscoa, você tem que ir a Jerusalém, ao templo, na época das festas de Pentecostes, Páscoas, tabernáculos, e você tem que cumprir a lei. Então esses homens invadem as igrejas dizendo isso, e o apóstolo Paulo escreve agora para confrontar. Mas veja bem o seguinte, todas as epístolas, em especial as epístolas paulinas, todas elas envolvem sempre, em todas elas, uma confrontação entre lei e graça. Todas elas, começando com Romanos. Romanos, o tema central de Romanos, justificação pela fé. Mas por que o apóstolo Paulo fala sobre justificação pela fé? Porque ele começa a fazer uma confrontação entre lei e graça. Lei e graça. O homem não é justificado pela lei, mas ele é justificado pela fé, que é concedida a nós pela graça. A salvação é concedida pela graça, mas você é justificado pela fé, não pela lei. É uma constante confrontação que o apóstolo Paulo vai fazendo nas epístolas entre lei e graça, graça e lei. E de todas as epístolas, a epístola de Gálatas é onde essa confrontação aparece da maneira mais enfática.
Exatamente porque essa igreja estava claramente invadida, ou essas igrejas estavam claramente invadidas por mestres judaizantes, que estavam tentando levar os cristãos para a prática do judaísmo e deixando Jesus de lado. Então ele escreve, agora olha só o que ele escreve para os Gálatas, presta sua atenção. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, essa palavra menor, no grego, é napios. Napios, literalmente, se traduz como bebê, neném, bebezinho. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é napios, não é simplesmente menor de idade, menor de 18 anos, mas enquanto ele é um bebê, napios, em nada difere de um escravo, posto que ele é senhor de tudo. O bebê é senhor de tudo. Ele é o herdeiro, mas ele não apita, ele não manda, porque ele ainda é um bebê. Então ele não difere do escravo. O escravo está morando na mesma casa que mora o bebê, mas o escravo não pode dar ordens a respeito da herança, assim como o bebê. Amém? Então ele não difere em nada. Até aqui, o apóstolo Paulo está falando sobre um bebê natural, de fato e de verdade. Uma criança de 1, 2, 3 meses de idade, 6 meses de idade, ok? Ele diz que essa criança, no natural, ela não difere do escravo, porque assim como o escravo não tem autonomia sobre a herança do Senhor, o bebê também não tem. Aí ele diz o seguinte: mas esse bebê está debaixo de tutores e curadores, ou seja, pessoas que vão administrar a herança desse bebê até o tempo predeterminado pelo pai. Hoje, a lei determina 18 anos, maior de idade, pode receber herança. Naquela época não tinha lei. Então o pai é que determinava. Não, ele pode receber a herança quando fizer 13 anos, que é a idade da maioridade judaica. Bar mitzvah. Então ele pode receber a herança. Ou, não, eu quero que meu filho só receba aos 15, ou só aos 20, ou só quando eu morrer. Então o pai determinava. Então esse bebê, esse neném que hoje não tem autonomia sobre a herança, porque ele é um bebê, ele não pode administrar a herança, ele não pode gastar a herança, ele não pode desfrutar da herança, porque ele é um bebê, assim como o escravo. Ele diz que esse bebê está debaixo de tutores, de curadores, até o tempo predeterminado pelo pai. Assim também nós. Agora o apóstolo Paulo vai pegar aquilo que ele falou no natural e vai fazer uma comparação e trazer isso para o espiritual, ok? Assim também nós, quando éramos nápios, quando éramos bebês espirituais, não importa se você se converteu aos 60 anos de idade. Pastor, aceitei Jesus aos 60 anos de idade. Já maduro, pessoa vivida. No físico, no natural, biologicamente, você era uma pessoa vivida, madura, mas no espírito você nasceu de novo, se tornou um bebê espiritual. E todo bebê se espera que o bebê cresça. Tem que sair de bebê para virar uma criança, de uma criança um jovem, do jovem um adulto espiritual. Ok, gente? No natural também é assim. O apóstolo Paulo não está fazendo uma comparação entre o natural e o espiritual. No natural é assim, no espiritual também tem que ser. Eu estou vivendo agora essa experiência, é uma experiência nova para mim, de ser avô. Então está lá o Vicente, 3 meses, está enorme, o moleque parece que tem 6. Já está querendo ficar sentado, abusado. Fica puxando para sentar. O que é que pode o negócio dele? Uma criança com 3 meses. Aí de vez em quando eu ouço isso, essa frase. Ou é o pai que fala, ou é a mãe que fala, ou a avó, ou o avô. Tão bonitinho, que gracinha. Não podia ficar desse tamaninho sempre? Por que tem que crescer? Tem que ficar desse tamaninho. Mas, se a criança não cresce, todo mundo corre para o pediatra. Doutor, tem alguma coisa errada. Essa criança não está crescendo. Não, que isso, acabei de medir aqui, cresceu 2 centímetros. Não é possível. Claro, você está vendo todo dia, não está reparando. Mas a criança cresceu. Não, eu acho que nem engordou. Engordou, já engordou 500 gramas. Não, mas acho que não está crescendo. Quando uma criança não cresce, os pais ficam logo preocupados. Querer que a criança fique pequenininha é só uma ilusão, porque é bonitinho. Mas todo pai, toda mãe quer que a criança cresça. E se o sujeito cresce aos 20 anos de idade, senta na mesa e fica, mamãe, queria comidinha na boca. Você olha e fala, esse moleque não está legal.
esse garoto não está legal. Maria Angélica, o que você está fazendo com esse garoto? Que ele não está pequenininho com comidinha na boca. Chutei Maria Angélica aqui, podia ser qualquer outro nome. Maria Antonieta, sei lá. Por que... Peraí, esse garoto com 20 anos, peraí. Eu vou alistar esse garoto no exército, tem que aprender, tem que virar homem. O que é isso? 20 anos de idade, está querendo comidinha na boca? Não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Porque você espera que aos 20 anos de idade, ele já não seja mais um bebê, mas que ele agora seja um filho adulto. Ele está sob esse estatuto. Assim também nós, quando éramos menores, quando éramos nápios, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. O problema aqui é que quando a maioria dos pastores explica sobre esse texto, associa rudimentos do mundo com pecado. Rudimento do mundo geralmente é bebida, cigarro, prostituição, carnaval. Por que a igreja hoje está vazia? Porque tem muita gente que foi para Mangueira, para Portela. Depois, na semana que vem, o pessoal volta. Não, isso é normal, o pessoal viaja, é assim mesmo, gente. Em geral, quando se prega sobre isso aqui, quando se fala sobre rudimentos do mundo, se associa logo com pecado, porque os rudimentos do mundo, você ainda está no rudimento do mundo, você fuma, é rudimento do mundo, você bebe, é rudimento do mundo, você ainda vai a bar de carnaval, rudimento do mundo, você é rudimento do mundo, você ainda isso, ainda aquilo, rudimento do mundo. Mas esse texto não está falando sobre pecado. Aliás, em Gálatas, o apóstolo Paulo praticamente nem fala sobre pecado, ele não faz confrontação alguma entre santidade e pecado, ele faz confrontação entre lei e graça. Agora presta sua atenção, porque aqui a coisa vai começar a esquentar. Segura a onda aí. Aliás, até uma pessoa que hoje falou para mim assim: pastor, eu sou hoje no culto, hoje de manhã o senhor pregou essa palavra, o senhor tinha que ter deixado o pessoal ali na porta entregando uns copinhos de água. Falei, para quê? Para depois poder engolir, o negócio desceu arranhando. Eu falei, não, mas não é para isso. Isso é uma mensagem de amor. Aleluia. Agora olha só o que Deus está dizendo para nós. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, à plenitude do tempo, o kairos de Deus, a oportunidade de Deus, no meio do cronos, que é o tempo cronológico. Quando veio o tempo da oportunidade, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E essa palavra filhos do grego é huios. E huios significa, parece espanhol, mas não. Huios, que significa já um filho, já crescido, maduro, apto para desfrutar da herança. Nós recebemos a adoção de filhos, e porque vós sois filhos, porque vocês são filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, o Espírito Santo, que é Ele quem nos guia e nos orienta, não mais a lei. Mas agora o verdadeiro cristão não é aquele que é dirigido pela lei, pelos 10 mandamentos, mas é aquele que é dirigido pelo Espírito de Deus. E agora, quando você atingiu essa maturidade, ele diz que enviou ao seu coração, a você. Deixa eu qualificar o que eu falei, porque pode ser que você pense que só recebe o Espírito Santo quem é maduro. Não é isso. Deus, quando olha para você, você se converteu hoje, Deus já olha para você como um filho crescido, capacitado para receber toda a herança, desfrutar da herança. Ele já te vê potencialmente assim. Deus enviou ao nosso Espírito, o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que você já não é escravo, já não está no nível do escravo, porém, huio, filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. O que é aquela coisa que ele falou lá atrás sobre rudimento do mundo? Não é pecado. O que ele chama de rudimento do mundo é a lei. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que no versículo 9, ele fala, vocês estavam primeiro no mundo sem Deus, agora vocês se converteram e querem voltar aos rudimentos do mundo. Peraí, rudimento do mundo, quem estava querendo trazer? O problema deles é que exatamente os judaizantes estavam querendo trazer para dentro da igreja a lei. E ele chama a lei agora de rudimentos. Rudimento, sabe o que é rudimento? É uma coisa primária, coisa rudimentar. E ele chama aqui a lei de rudimento do mundo.
Entenda o seguinte, gente, graça não é uma doutrina. Esse aqui é o grande problema. As pessoas pensam, não, a igreja precisa receber da doutrina da graça e também a doutrina da lei. Graça não é uma doutrina. Graça é uma pessoa, é Jesus. Não é uma doutrina que você aprenda. Você até pode aprender princípios da graça como se fosse uma doutrina, mas a graça em si não é uma doutrina. É uma pessoa, é Jesus. Gálatas 1, voltando a Gálatas no capítulo 1, versículos 6 e 7, olha só o que o apóstolo Paulo diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Peraí. Vocês estão passando para outro evangelho. Então a frase o apóstolo Paulo colocou errado. Porque para ser outro, primeiro tem que ter um. Para de um passar para o outro. Então como é que seria a frase, o certo? O apóstolo Paulo, coitado, não conhecia português. Então escreveu errado. Porque o certo seria escrever: admira-me que vocês estejam passando tão depressa do evangelho, do genuíno evangelho, do verdadeiro e puro evangelho, para um outro evangelho. Agora fez sentido. Então quer dizer que, na verdade, quando o apóstolo Paulo diz: me admira que vocês estejam passando da graça de Cristo para um outro evangelho, ele está dizendo para nós que o verdadeiro evangelho é o evangelho da graça de Jesus Cristo. Não há outro evangelho. Só existe esse. É o evangelho da graça. Ele diz: me admira que vocês estejam passando daquele, porque a graça não é uma doutrina, a graça é uma pessoa. Vocês estão passando daquele, não daquilo, não daquela doutrina, mas daquele que chamou vocês na graça de Cristo para um outro evangelho, o qual nem é outro, senão que há alguns entre vocês que vos perturbam e que querem perverter o evangelho de Cristo. O cara pegou pesado, hein? Veio o apóstolo Paulo com um taco de beisebol e saiu mandando paulada para tudo quanto é lado, não na igreja, mas naqueles que estavam sendo seduzidos, naqueles que estavam trazendo a deturpação do evangelho, que eram os judaizantes. Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16, passagem que todo mundo conhece, talvez a passagem mais conhecida do livro do Apocalipse, quando Jesus fala sobre a igreja de Laodiceia. Olha o recado que ele dá para Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Aí tem gente que pega esse quente e frio e traz para um contexto de século 20, para dentro da linguagem do evangeliquez. E na linguagem do evangeliquez, o que é uma igreja quente e uma igreja fria? Uma igreja quente é uma igreja do sapatinho de fogo, aleluia, fala em língua, batizar com o Espírito Santo, e vamos em profecia e tal, quente. O que é uma igreja fria? É uma igreja tradicional, cheia de ritos e rituais. Mas isso aqui não tem nada a ver nem com uma coisa, nem com a outra. Eu disse para você que essas epístolas de Hebreus para frente são epístolas onde você encontra mensagens para os judeus convertidos, que se espalharam por causa da perseguição, e que o tema maior da maioria das epístolas é uma confrontação entre lei e graça. Na verdade, o que o que Jesus está dizendo para João é: porque vocês não são nem da lei, nem da graça, mas são uma mistura, isso me causa náuseas. Silêncio no acampamento de Israel. Não se ouve um som na tribo de Judá, nem na tribo de Dan, nem em tribo alguma. Por quê? Porque agora veio o cajado com vontade. Não é cajadada na sua cabeça, não. É só para você ficar alerta, que na verdade a tradição faz uma salada medonha e você tem que ser esclarecido dessas coisas. A igreja de Laodiceia é um retrato fiel da igreja do século XX, que faz uma mistura de graça e lei, porque eles pensam que João capítulo 1, versículo 17, graça e verdade são duas coisas separadas. Então a gente tem que pregar graça, mas também no domingo seguinte a verdade. Graça é o domingo de flores. Deus é bom, mas no domingo seguinte agora eu tenho que pregar a verdade. Você que está aí, cuidado, a mão de Deus vai pesar. Paulada e cajadada na cabeça. Então é um domingo, graça. No outro, a verdade. Mas graça e verdade são uma só coisa.
uma só coisa. E essa mistura provoca náuseas em mim e mais ainda no meu Pai Celestial, que é seu Pai também, hein? Presta atenção. Provoca náuseas, segundo ele diz aqui. Ouça o seguinte, a lei, segundo nós vimos aqui o apóstolo Paulo falando sobre os rudimentos do mundo, a lei é para crianças espirituais. Igreja legalista é igreja de infantis, é berçário espiritual, é creche espiritual. Deus espera que nós cresçamos, e crescimento é você caminhar na direção da graça, porque obedecer à lei é mole. Na graça, você vai ser dirigido pelo Espírito. Se você desobedece à lei, todo mundo sabe. Se você desobedece o Espírito, só você sabe. Se a lei diz, não adulterarás, e você desobedece, todo mundo acaba sabendo. Não roubarás. Eles pensavam que ninguém ia descobrir. Deu zebra. Obedecer ou desobedecer a lei é mole. Mas quando Deus fala no seu coração, vai lá e abençoa aquela pessoa com R$1.000. Isso aí é o capeta querendo me enganar, está repreendido em nome de Jesus. Aí vem o capeta e fala no seu ouvido, bota a mão no bolso, é hora da oferta, dá só R$2, fala a Deus. Ser dirigido pelo Espírito é um outro nível, completamente diferente de ser dirigido pela lei. Dá para você um monte de regra e você seguir. Use branco, use preto, use verde. Raspa a barba, deixa a barba. Raspa o cabelo, deixa o cabelo. Se ajoelha, levanta, dá 3 rodadinhas. Levanta a mão, abaixa a mão. É mole. Agora você ser dirigido pelo Espírito. Ah, Deus, isso que o Senhor está me pedindo é muito difícil. Jamais Deus pede a você qualquer coisa que seja difícil. Muito menos muito difícil. Nada do que Deus te pede é difícil. Tudo que Deus te pede é impossível. Que é para que não reste dúvida de que é Ele quem vai produzir o milagre e não o seu esforço. Entenda o seguinte, é perfeitamente possível guardar a lei por motivos errados. Sabia disso? A lei diz lá, não adulterarás. Por que o cara não adultera? Este não adultera porque não tem a grana. Se tivesse, eu metia o pé na jaca. Porque aquela mulher que eu estava de olho é cara. Tem que levar para jantar. E não pode ser qualquer lugar. Tem que comprar um vinho caro. Não pode ser aquele negócio, aquele vinho de R$9. Tem que ser uma coisa mais cara. Não vou levar para um motel cheio de pulga. Tem que levar para um lugar mais fino. Então, como eu não tenho grana, eu resolvi ser fiel à minha mulher. Aleluia. É um motivo pelo qual a pessoa está obedecendo a lei. Ela não está adulterando. Ou então, pastor, eu não adultero porque ninguém me dá mole. Realmente, eu passo e ninguém olha. Eu posso botar uma melancia pendurada no pescoço, ninguém olha. Então, não me dá bola mesmo, então eu tenho que ser fiel à minha mulher, aleluia. O sujeito está obedecendo a lei, mas pelos motivos errados. Entenda só o seguinte, todos os homens a quem Deus se manifestou no Antigo Testamento, pensavam que iam morrer porque eles conheciam a santidade de Deus, mas eles cultivavam a mentalidade do pecado. Ai de mim que vi o Senhor, e sou um pecador, eu vou morrer. Eles tinham a mentalidade do pecado. Na nova aliança, Deus quer que você tenha a mentalidade da justiça. Você precisa crescer, amadurecer, para cultivar uma nova mentalidade. Não mais a mentalidade do pecado. A mentalidade do pecado é para crianças. Quem cresce espiritualmente cultiva a mentalidade da justiça. E a mentalidade de justiça é uma mentalidade que vem da graça. A lei produz a mentalidade do pecado. A graça produz a mentalidade da justiça. Aleluia. Entenda o seguinte, você não precisa do Espírito Santo para ensinar a lei. Você só precisa de um livro de regras. Mas você depende do Espírito Santo para ensinar como receber de Deus o favor e o bem que você não merece. Se Deus não me der graça para ensinar para você, e você não receber de Deus graça para entender, e dizer, caramba, realmente eu não mereço, mas Deus quer me dar, aleluia, amém, eu recebo. Você precisa do Espírito Santo, e nós precisamos do Espírito Santo para isso. Entenda o seguinte, todas as nossas falhas e pecados começam com isso aqui, confiança na minha própria carne. Ah, não, eu resisto, eu aguento, eu não tenho problema, eu me garanto. Você não se garante coisa nenhuma.
Você tem que entregar a sua vida para Jesus e deixar Ele no centro da sua vida. Você tem que olhar e reconhecer: Jesus, eu sei que eu sou fraco, eu não consigo, eu sei que eu preciso de Ti, e é em Ti que eu sou tornado forte. É na Tua força, no Teu poder, que eu vou vencer a tentação, que eu vou vencer o pecado, que eu vou vencer as minhas próprias fraquezas, que eu vou vencer a mim mesmo, a minha carne. Não na minha força, na minha inteligência, na minha capacitação, mas na Tua força, na Tua inteligência, na Tua capacitação. Amém? Todo pecado humano começa aqui, confiança na própria carne. Deixa comigo que eu me garanto. Tira você do centro, deixa Jesus no centro da sua vida, porque esse é o lugar que pertence a Ele. Ouça o seguinte: é normal que algumas pessoas reajam de forma errada quando ouvem a mensagem da graça pela primeira vez. É normal. É absolutamente normal. Tem gente que fica preocupada: pastor, essa mensagem da graça, o pessoal pode ficar assim muito animado demais e achar que está liberado e sair por aí pecando e fazendo e tal. Eu me lembro quando eu comecei a ensinar sobre graça aqui na igreja, algumas pessoas começaram a se preocupar com os jovens. Coitados dos jovens, eram os que estavam vivendo na maior santidade. O problema eram os pais. Pastor, porque essa mensagem o pessoal ouve. Meu irmão, é normal, absolutamente normal, que quando se ouve a mensagem da graça pela primeira vez, em especial se a pessoa vem de um background muito legalista, é normal que ela se sinta assim: caramba, agora eu vou soltar os bichos, que agora eu estou entendendo que em Cristo eu sou livre. É como aquela pessoa que era pobre de maré de si. Isso é a maior miséria que pode existir na face da terra. Quer dizer, o cara é pobre 3 vezes, só pobre, de marcha ré de si. Misericórdia. Sobrou nada. Miséria total, completo. Aí essa pessoa pobre de maré de si ganha na Mega Sena. Ela vê aquela dinheirama toda, ela fica louca. Ai, meu Deus, caramba, é muito dinheiro. Aí ela compra casa de campo, casa na praia, compra 3 apartamentos, ela compra carro novo, compra logo uns 4, 5 carros, compra lancha, iate. O pastor Jorge, que é de Marinha, o pastor Jorge, uma vez a gente parou num shopping, estávamos vendo assim um baita de uma lancha, um iate. A gente ia almoçar no restaurante, mas tinha lá a lancha lá em exposição. Aí eu parei e falei: caramba, que barcão, hein, pastor? Caramba, a gente não desce, hein? Aí o pastor Jorge falou assim para mim: pastor, dono de uma lancha como essa aí tem 2 alegrias na vida. Uma quando compra, a outra quando vende. Porque no meio do caminho, ele descobre que ele vai andar pouquíssimo naquela lancha. Tem gente que compra um iate desse e anda uma vez, depois não anda mais. E aí ele tem que pagar gasolina, marinheiro, conservação, marina, e toma conta, e guarda, e não pode deixar depredar, e coisa e tal. Aí quando ele vê que aquilo é só um fardo que ele não está usando, aí ele pega e vende. Aí vem a alegria de vender. Aí o camarada, quando ele ganhou aquela dinheirama, ficou rico, ele gasta em besteira, em bobagem, mas depois ele começa a amadurecer e a aprender a administrar. Cara, eu comprei 4 apartamentos, para quê? Nem alugados, os outros não. Estou morando em um, os outros 3 estão de bobeira. Comprei aquela casa de campo, nunca vou lá. O que eu vou fazer com essa montoeira de carro se eu só posso dirigir um de cada vez? Para que eu comprei essa lancha? E aí ele começa a administrar aquilo, ele começa a amadurecer. Tem gente que não amadurece. E daqui a alguns anos você ouve aquela notícia: se lembra daquele fulano que ficou milionário com aquele prêmio da Mega Sena? Está na miséria de novo, porque não cresceu, não amadureceu, não aprendeu a administrar. Mas quando você começa a crescer, a amadurecer, você aprende a administrar, você começa a parar de fazer bobagem. Entenda o seguinte: a igreja não foi chamada para vigiar e julgar quem chega na igreja. Ah, pastor, mas eu preciso lhe contar. Aquela pessoa, o senhor viu que chegou na igreja, é gay. E eu com isso? A igreja tomou essa história agora de se meter nessa discussão: gay pode estar na igreja ou não pode? Vai perguntar isso para o diabo que o carregue. Vai perguntar para mim. Onde é que já se viu uma pergunta dessa? Quer dizer que agora na ficha de membro da igreja eu vou ter que botar lá: nome, fulano de tal, endereço tal, idade tal, sexo masculino, é gay? Responda agora. Fale agora diante do homem de Deus, não minta. Pelo amor de Deus. O que alguém tem a ver? Se o sujeito é isso, é aquilo, outro, o que você está fazendo dentro do quarto, com 4 paredes, sei lá com quem? Você acha que eu vou ficar olhando pelo buraco da fechadura? Ei! Olha lá, pelo amor de Deus. Você tem que entender que muita gente às vezes está na igreja e ainda é criança espiritual, e ainda está envolvido em certos pecados, ou em certos problemas, ainda às vezes tem certos hábitos, ainda tem certas coisas que não mudaram.
pessoa às vezes está na igreja, mas ainda fuma. Está na igreja, mas ainda enche a cara. Está na igreja, mas ainda está em práticas de prostituição ou de homossexualismo. O que eu tenho que fazer com esse pastor? Tem que botar no primeiro banco e disciplinar. Não pode participar da ceia e mais disciplina daqui, disciplina dali. Você já viu alguma criança crescer porque leva tapa? Já viu alguma criança crescer? Meu filho, você não está crescendo. Então a partir de hoje, papai vai te dar uma surra todo dia para você crescer. Aí você compra uma vara e todo dia dá uma surra na criança. Ela não só não vai crescer, como ela vai morrer. Você quer que a criança cresça? O que você faz? Meu filho não está crescendo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alimentar e dar carinho. Se eu der a alimentação correta e carinho, a criança cresce. Pode não se tornar um Michael Jordan, mas vai crescer. Pode não virar um gigante, mas vai crescer. Alimentada e cuidada, toda criança cresce. Amém, gente? Quem chega na igreja, você não tem que saber qual é o problema ou o defeito que a pessoa tem ou deixa de ter. Você tem que botar a mão no ombro dela e perguntar: posso orar por você? No que eu posso te ajudar? E não chegar para o pastor: pastor, chegou aquela pessoa nova, mas já senti, é fruta. Nossa função não é julgar, é ajudar. Amém, gente? Pastor, mas aquele jovem viciado no meio das igrejas, no meio dos jovens, é capaz de fazer todos os jovens acabarem fumando maconha. Meu irmão, presta atenção no seguinte: na lei, o impuro contaminava o puro. Mas aí Jesus vem, prega o sermão da montanha. Quando ele desce, o sermão do monte, quando ele desce, ele encontra um leproso. Pela lei, gente, leproso no meio do povo, apedreja. Não, Jesus encosta no leproso, quebra a lei, desrespeita a lei, bota a mão no leproso e o leproso fica curado da cabeça aos pés. Você imagina a alegria desse homem que passou anos longe dos filhos, da esposa, poder voltar para casa, abraçar os filhos e ser abraçado por eles. Esse cara deve ter pirado na maionese, de olhar para si próprio e falar: caramba, eu estou curado. Porque na lei, o impuro tornava o puro impuro. Mas na graça, quando a graça vem, o impuro é purificado pelo puro. É diferente. Na graça, eu não tenho medo de conversar e impor as mãos sobre o homossexual, sobre o maconheiro, sobre o viciado, sobre o bêbado, porque não é ele que me torna impuro, é a minha pureza em Cristo que o santifica. Amém? Não é por outro motivo que a Bíblia diz que a esposa crente santifica e vai santificando o marido incrédulo. Não é porque ela fica na cabeça dele: tem que ir para a igreja, desgraçado, feliz, está aí tomando essa cerveja de domingo, assistindo Faustão, vai para o inferno. Isso não salva ninguém. Isso é lei. Graça é: querido, você vai ficar aqui assistindo o programa do Faustão enquanto eu vou para a igreja. Além da cerveja, você também quer um queijinho? Quer que eu traga uma linguicinha, um salaminho para você aproveitar melhor essa cerveja? Aleluia. Está bem gelada. O camarada vai olhar e vai dizer assim: cara, o que é isso? Que igreja é essa? Eu quero ir lá conhecer esse pastor. Porque todas as igrejas que a minha mulher sempre foi, eu sempre pensava que o pastor estava de olho nela, querendo pegar a minha mulher. Essa aqui, ela voltava da igreja me chamando de desgraçado, infeliz, de bêbado, não sei o que, pecador e que ia para o inferno. Agora ela está até dizendo que vai me fazer um queijinho, uma linguicinha para eu tomar com a minha cerveja. Eu vou nessa igreja, eu preciso ir lá. Vai chegar aqui com um bafo de cerveja. O que você vai fazer? Pastor, só para lá, que é isso? Está repreendido em nome de Jesus. Vem cá, meu irmão, dá um abraço aqui, aleluia, gostei. Isso aí é Brahma ou é Antártico? Aqui, dá um abraço aqui, aleluia, glória a Deus. Se essa pessoa se converte, talvez ela durante um tempo, ela beba, ela fume, mas ela vai crescer. Quanto mais exposta a palavra da graça ela estiver, mais ela cresce, e de repente, sem ela perceber, ela vai olhar e caramba, não é que eu estou há 1 mês e meio sem fumar, rapaz. Não é que eu estou aqui tranquilo, não estou sentindo mais falta da cachaça, caramba, estou liberto. Olha, caramba, não é que eu agora estou reparando que tem 6 meses que eu não fumo um cigarro de maconha. Caramba, como é que pode? Eu era viciado, fumava todo dia, agora eu estou liberto. Caramba, como é que foi isso? Nem percebi, nem vi. Meu irmão, a santidade genuína, ela se manifesta, você nem sente, você nem percebe, você nem vê.
Mas você precisa entender que isso é maturidade que só a graça pode te dar. A lei te torna um crítico, a graça te torna um ajudador. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar?